Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. É um prazer grande estar de volta aqui para nós refletirmos juntos sobre vários aspectos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, já que as duas coisas são conectadas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos diferentes, creio que todo mundo está sentindo isso. E nós estamos iniciando uma série de programas onde eu vou abordar assuntos diferentes. E cada assunto pode levar 5, 6, 7, 8 programas ou episódios em que nós vamos desenvolver esses assuntos. O primeiro assunto, o tema da nossa reflexão, é sobre o momento que o mundo está passando agora e sobre aquilo que já estava previsto pelo próprio Jesus e que a espiritualidade vem explicar de maneira mais condizente com o nível mental do homem da nossa era, que é a transição do planeta de provas e expiações para a regeneração. O título do nosso tema é A Caminho do Mundo de Regeneração. E é sobre isso que nós vamos falar, abordando a pandemia e diversos assuntos. A base do que nós vamos comentar aqui está na Gênese, que nós já estudamos aqui, é a última obra da codificação espírita de Kardec, e vamos nos basear também em informações muito recentes de um médium muito querido de nós, muito confiável, que é o Divaldo Pereira Franco, que psicografou recentemente uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, cujo título é No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, eu vou me basear na Gênese, nessa última obra e em outras mensagens muito confiáveis da doutrina espírita, para que nós façamos comentários aqui com base. No entanto, eu preciso fazer um apanhado geral, considerando que muitas pessoas que nos assistem não têm um conhecimento profundo da doutrina espírita. E alguns podem perguntar até assim, mas o que é esse negócio de mundo de regeneração? O que para alguns é algo tranquilo de entender, porque estão acostumados a estudar isso, para outros pode ser algo novo. Então eu vou fazer um resumo, um apanhado geral de conhecimentos básicos da doutrina espírita, para que nós possamos dar continuidade e vamos nos aprofundar nesse assunto. Bom, Jesus veio trazendo para nós mensagens de cunho espiritual. Jesus não veio falar das coisas da terra, ele veio falar das coisas do céu. Ele, na verdade, nos introduziu na vida espiritual. E esses conhecimentos que Jesus trouxe, ele não pôde se aprofundar em alguns deles, porque não havia visão da vida, do universo, não havia sequer o linguajar, o mínimo conhecimento científico para que ele se aprofundasse. Então, muitas coisas ele falou por parábolas, muitas ficaram de maneira meio enigmática na própria Bíblia, no Novo Testamento. A pior coisa que nós podemos fazer é interpretar o Novo Testamento ao pé da letra. Muitas coisas perdem sentido ou ficam como uma fábula. Quando nós nos aprofundamos nas informações que os Espíritos trouxeram, aí sim nós passamos a ter uma visão espiritual do Evangelho de Jesus. E esse é o motivo do Espiritismo ter surgido, por uma vontade do próprio Cristo, coisa que lá atrás ele previu que iria acontecer.
quando, um pouco antes dele ser preso, ele diz que muitas das coisas que ele estava ensinando nós não compreenderíamos. E muitas outras ele teria a ensinar, mas que também não compreenderíamos. Por isso, mais tarde, ou seja, no futuro, ele enviaria um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que, segundo Jesus, iria explicar todas as coisas e fazer com que nós relembremos tudo que ele havia dito. Então, estas outras coisas que mais tarde ele ia explicar, porque na época não seria possível se entender, é justamente a visão sobre a vida espiritual. E o seu evangelho, que é totalmente espiritual. É uma mensagem de transformação do espírito. É isso que Jesus trouxe para nós. Transformação, mudança, reforma. E Jesus deixou várias mensagens. Numa delas ele diz assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. Estou indo para vos preparar um lugar. Imaginem, naquele tempo, há cerca de 2000 anos, você falar em muitas moradas, como entender isso? Porque eles olhavam para o céu e pensavam que as estrelas fossem furinhos numa abóbada e esses furinhos brilhavam. Eles não entendiam nada, nem sobre a chuva, como as águas caíam. Ou seja, era um nível de pensamento muito limitado. Então, quando no século XIX surge a ciência, Jesus envia um grupo enorme de espíritos com autoconhecimento. É o que faz com que a curva da ciência faça assim, do conhecimento. Vem através dos séculos, crescendo muito pouco. No século XIX dá um salto. E aí a gente passa a ter um linguajar de ondas, de partícula, de matéria, de energia, de vibração. Tudo que a gente usa no entendimento daquilo que nós chamamos de vida espiritual. Então, dos trabalhadores do Cristo vem do lado de cá, encarnado. Hipólito Leon Denis Rivaio, que depois adotou o nome de uma encarnação passada dele, Allan Kardec. E ele, então, vai pesquisar os fenômenos que aconteciam na França, que eram fenômenos mediúnicos, de mesas girando, batendo, pessoas se reunindo, quase como uma brincadeira. E ele passa a estudar aquilo à parte. E aí que ele recebe todas as informações do que significava aquilo. Eram os espíritos batendo à nossa porta. E ele faz várias perguntas que geram o livro dos espíritos. E não vou aqui detalhar como ele fez isso, porque é um trabalho altamente desgastante para ele, mas que ele se empenhou por mais de uma década, um trabalho sério, um trabalho científico, de pesquisa, e nasce, então, o Espiritismo como uma ciência de observação. Da mesma maneira que a astronomia é uma ciência de observação, nós olhamos o céu através dos telescópios e tiramos conclusões. Kardec estudou os espíritos e o telescópio que ele usou são os médiuns para nos trazer as revelações do mundo espiritual. Ele organiza essas informações. É o que nós chamamos de codificação da doutrina que os espíritos ensinaram. Espíritos superiores, conforme a gente vai constatar quando nós estudamos como Kardec realizou esse trabalho. E nós temos a confirmação, até os tempos atuais, através de outros médiuns, e foi aberto um canal direto entre o que nós chamamos de mundo físico, o plano dos encarnados, onde nós estamos, e o mundo espiritual, o plano dos desencarnados. Ambos vivos na matéria densa ou fora da matéria densa. E aí vem alguns conceitos básicos também. E eu, conforme eu disse no início, eu estou fazendo um apanhado de informações básicas da doutrina espírita, até em respeito àqueles que não tiveram muita oportunidade de estudar.
o Espiritismo e para relembrar aqueles que não estudam tanto assim. Existem alguns conceitos muito básicos. O primeiro entendimento é sobre a matéria. Tudo que nós conhecemos como matéria, essa matéria aqui do plano físico, da tabela periódica, diz a ciência hoje que representa só 4% da matéria do universo. E o restante é uma matéria que não reflete a luz, que os nossos instrumentos não conseguem perceber, mas que a ciência, por dedução das leis de gravitação, sabe que existe. 96% do universo é essa outra matéria, que nós não conseguimos ver, perceber pelos instrumentos, mas que sabemos que existe. E como essa matéria é muito diferente, ela não reflete a luz, ela é chamada de matéria escura. E também energia escura, porque existe uma relação entre matéria e energia. E eu costumo dizer, então, que a criação de Deus não se limita a essa matéria que reflete a luz, que nós conseguimos perceber e que constitui os nossos corpos físicos. Junto aqui conosco, existe um outro corpo, chamado corpo espiritual, que é outro conceito fundamental. E Paulo de Tarso nos fala lá na primeira carta aos Coríntios de um corpo resplandecente, luminoso, e diz assim: assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então, nós somos espíritos, vocês são espíritos, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é uma consciência, uma superconsciência, uma superinteligência, inteligência suprema, criador de tudo, causa primeira ou primária de todas as coisas. Deus é uma inteligência. Deus não é uma pessoa. E o Espírito? O Espírito é uma inteligência, parte desse Deus, criado por esse Deus, princípio inteligente do universo. Existem 3 elementos no universo: esse Deus, essa inteligência suprema, o outro, o Espírito, princípio inteligente do universo, e tudo que não seja Deus, que não seja o Espírito, é matéria. Deus, Espírito e matéria, a trindade universal. Sendo que a matéria existe de diversas formas. Vamos chamar a matéria de energia e a matéria densa de energia coagulada. A matéria que no nosso plano ela existe no estado sólido, líquido, gasoso. Nem toda a matéria a gente consegue enxergar. Por exemplo, os átomos de oxigênio, de nitrogênio que estão no ar. Nós temos também o estado de plasma, o estado radiante. E além desses estados conhecidos, a ciência hoje já nos fala da tal matéria escura e energia escura. Quando nós falamos de vida espiritual, nós não estamos falando de algo abstrato. É uma vida em que o espírito, essa consciência que não é matéria, ele está revestido de uma outra matéria que a gente não consegue ver e nem medir. O nosso próprio corpo espiritual, ele é formado dessa outra matéria. Que matéria é? A gente não sabe. É a matéria escura? A gente não pode afirmar também. Mas é algo desse outro tipo de matéria, que está além dos 4%. Então, nesse momento em que nós estamos aqui encarnados, nós temos o nosso corpo de matéria densa, conhecida da tabela periódica, e temos esse outro corpo entranhado com o corpo físico, sendo esse corpo, esse outro corpo, que nós chamamos também de perispírito, ou corpo espiritual, é a mesma coisa, que vive entranhado nesse corpo de matéria. É um corpo energético, um corpo fluídico, muito sutil. Quando nós dormimos, os dois estão juntos. Quando nossos sentidos ficam entorpecidos, dormindo, num estado de coma, no hospital, acontece isso. O corpo espiritual se desdobra e fica ligado por um cordãozinho de energia chamado cordão de prata. Eu sempre pergunto assim:
Vocês já tiveram a sensação durante o sono que de repente está caindo no corpo? É quando você volta rápido. O que é a morte? Na verdade, a morte não existe. Isso que acontece toda noite, quando nós dormimos, o perispírito se desloca e quando esse cordão de energia se rompe, o corpo espiritual ele está totalmente afastado do corpo físico. E quando há esse rompimento é porque houve algum problema no corpo físico, na parte orgânica. E isso aqui volta para os elementos da natureza. Mas o espírito continua com o seu corpo espiritual, que é um corpo de cabeça, tronco e membros, e que tem uma função muito importante, que é moldar o corpo físico na reencarnação. Então, esse espírito ele está sempre vivo, e ele está revestido de matéria densa e dessa outra matéria sutil. Quando ele está vestido, vamos dizer assim, com esse corpo de matéria densa, onde o corpo espiritual está entranhado, nós dizemos que ele está encarnado, ele está preso na carne. Quando ele se liberta, ele está desencarnado, fora da matéria densa. Então, existe toda uma vida ao nosso redor de seres espirituais, nossos entes queridos que já se foram, vivos, revestidos dessa outra matéria e vivendo nessa dimensão onde eles plasmam, constroem as coisas desse plano com a sua inteligência. Da mesma maneira que nós construímos as coisas desse plano físico com a nossa inteligência. Essa mesa aqui, houve alguém que pensou nela, projetou essa mesa e usou instrumentos. A matéria do plano espiritual ela é muito plástica. E pela ação do pensamento, você consegue moldar a matéria. Bom, dito isto, a respeito do corpo espiritual, da existência dessa dimensão espiritual, que é matéria, o mundo espiritual é matéria, só que a outra matéria não é essa matéria do nosso plano, e Kardec afirma isso na Gênese. Ele diz que chamar de fluidos espirituais essa outra matéria é só para diferenciar da matéria do nosso plano físico. Mas, no fundo, tudo é matéria. De espiritual mesmo, só o espírito, a criação de Deus, a consciência, aquela luzinha que nós somos. Bem, um outro conceito importante. Quando Jesus diz, então, que há muitas moradas na casa do meu Pai, existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que explica isso, é o capítulo 3, que tem esse título, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e os Espíritos vêm dizer, então, que Jesus se referia aos vários mundos do universo, que existe vida além da Terra, e que essa vida não existe apenas na dimensão que nós conhecemos, na chamada dimensão física, mas existe também na dimensão espiritual, e que existem mundos onde o espírito encarna, mas não é nessa matéria. É numa matéria que nós não conseguimos ver, perceber, nossos instrumentos. É o que eu disse, a criação de Deus vai muito além do que nós podemos conceber. A própria Terra, o orbe terrestre, não é formado apenas por esse núcleo de matéria densa. Tem as chamadas esferas espirituais, que são níveis de energia ou de vibração, onde essa matéria, vamos dizer assim, se apresenta em densidades diferentes. Quando esse corpo espiritual se desdobra do corpo físico, quando nós morremos ou quando nós saímos da carne, o nosso corpo espiritual vai para, como dizer assim, um andar. Vamos chamar de vários andares? Então, depende da vibração do meu corpo espiritual. Se ele é muito denso, vai para o primeiro andar. Se ele está um pouco mais leve, vai para o segundo. Mais leve ainda para o terceiro. E assim sucessivamente, até a esfera mais sutil dos espíritos que têm o corpo espiritual mais vibrante, mais leve, são os mais evoluídos. Porque o que dá essa leveza, vibração do corpo espiritual é o amor, é o conjunto das virtudes, como se fosse uma lei física, em que quanto mais virtudes eu adquiro, quanto mais eu amo, mais vibrante, mais leve é o corpo espiritual. Então, se eu sou uma pessoa que vive no ódio, comete muitos crimes,
É o contrário, meu corpo espiritual é denso. E quando eu desencarno, eu vou ficar numa esfera bem próxima aqui do plano desencarnados, de espíritos que têm o corpo espiritual denso. É o chamado umbral. Se quiserem chamar de inferno, também tudo bem. Porque os espíritos vivem conturbados nessa região e eles plasmam em torno deles algo terrível. E vem os espíritos, então, dizer que esses vários mundos são classificados conforme o nível evolutivo dos espíritos. É como se fosse uma escola ou várias escolas, onde em cada uma você tem aluno de um certo nível. Como é que eles classificaram os mundos, então? Para nós chegarmos nessa questão, tudo isso que eu estou falando é para aqueles, principalmente, que não têm um conhecimento mais profundo, para que entendam o que é um mundo de regeneração, o que é esse mundo que nós estamos começando a vislumbrar. Então, os espíritos dizem assim, olha, Jesus quis dizer o seguinte, que no universo existem vários mundos e ele nos autorizou a dizer o seguinte para vocês, que esses mundos são classificados da seguinte forma, mundos primitivos, que vocês conhecem, a Terra já foi um deles, que são esses mundos dos homens das cavernas, para espíritos recém-criados, simples, ignorantes, sem conhecimentos, para começar a sua jornada evolutiva. E que esses mundos, então, além dos primitivos, existem aqueles em que esses seres já fizeram progresso e estão ainda numa situação de aprendizado, de erro, de acerto, que são mundos de provas e expiações. E que esses espíritos evoluindo, eles vão para outra categoria de mundo, que são os mundos de regeneração, onde o amor começa a prevalecer, onde o bem prevalece sobre o mal. E que esses espíritos dos mundos de regeneração, eles vão evoluindo, reencarnando e atingem uma condição superior de mundo ditoso, onde as encarnações não são mais nesses corpos de carne e osso que sangram, que doem. São corpos sutis. Mesmo encarnados nesse mundo, nós, com essa nossa matéria, não conseguiríamos ver esses espíritos. E que eles continuam evoluindo, aprendendo cada vez mais, adquirindo conhecimentos, virtudes, amor, até um nível tal que eles chegam à situação da perfeição, uma perfeição relativa, não a perfeição de Deus. Mas nesse estado de pureza espiritual, esses espíritos começam a entrar em sintonia com o Criador, com o próprio Deus. E esses são os mundos celestes, dos espíritos puros. Quem é Jesus? É um desses, que já fez toda essa jornada evolutiva. E que num tempo que se perde na história do universo, ou dos universos, ele galgou essa escala de mundos. Ele um dia foi criado simples, ignorante, e pelo esforço dele e mérito dele, ele galgou essas categorias de mundos. Entenderam quem é Jesus? E ele vem nos ensinar o caminho para nós chegarmos até ele, as leis de Deus. Então, Jesus é um espírito pleno em conhecimento, pleno em amor, é um irmão mais velho, mas totalmente ligado a Deus. E Jesus nos falou algumas vezes, né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? Ele sente, conversa com Deus diretamente. E esses espíritos, como Jesus, porque ele não é o único, eles têm missões grandiosas no universo. Eles fazem a vontade de Deus. Jesus falou, eu faço a vontade do meu Pai. E esses espíritos têm tanta capacidade, tanto conhecimento, uma situação assim mental completamente fora do nosso nível de compreensão, que eles têm a capacidade de dirigir mundos. E esse é Jesus, ele é o dirigente espiritual do planeta Terra. Todos os seres da história que passaram pela Terra passaram por Jesus. Jesus é o dono da história, é o dono do tempo. Tudo que acontece nesse planeta, ele acompanha. Por isso que eu costumo dizer que não vai haver a segunda volta do Cristo, segunda volta de Jesus, porque ele nunca nos deixou.
E nesse momento em que a Terra está, então, numa transição de planeta de prova e expiação para regeneração, Jesus preside esse processo. Ele está à frente. Temos Jesus e um grupo enorme de espíritos, como se fosse uma pirâmide, e que Jesus estivesse no topo da pirâmide. Ele coordena tudo. Agora, Jesus se comunica com os governadores espirituais de outros mundos. Eles se falam, eles têm total sintonia mental, total comunicação, e todos eles comunicação com Deus, com o Criador. Entenderam a ideia do mundo de regeneração? Então, a Terra, nesse momento, está no momento em que os espíritos que não fizeram progresso estão sendo separados. Jesus falou disso, a separação do joio e do trigo, daqueles que vão sentar à direita e à esquerda do meu Pai. Então, o que nós vamos abordar aqui é sobre essa transição de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, conforme eu disse, baseado muito na Gênese e nessa obra aqui que eu vou mostrar de novo para vocês, no rumo do mundo de regeneração, que são informações que Manuel Filomeno de Miranda nos traz através de Divaldo com a permissão do Cristo. E, na verdade, Filomeno de Miranda age como se fosse aquele que reúne as informações. Ele presencia os acontecimentos e, com a permissão desses espíritos superiores, diretamente ligados a Jesus, ele traz para nós informações novas, fresquinhas, extremamente confiáveis e extremamente sérias. E aí nós vamos agora ingressar mais diretamente no assunto, convidando aqueles que não tenham muito conhecimento, que estudem a doutrina espírita, leiam o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, leiam o Livro dos Espíritos, estudem o Livro dos Espíritos. É momento da humanidade se espiritualizar. A Terra, mundo de regeneração, é formada por espíritos regenerados. A regeneração se dá dentro de nós. E em torno de nós, o que vai acontecer é o reflexo da nossa mudança. Os espíritos muito embrutecidos, muitos voltados ao mal, violentos, não vão continuar a encarnar na Terra. Jesus falou sobre esse fim dos tempos, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Nesse fim dos tempos, que é um fim de um ciclo. Gente, a notícia é muito boa. Estamos encerrando o ciclo de dores na terra, o ciclo de expiações, que é sofrimento. As provas serão diferentes numa próxima encarnação. Nós estamos vivenciando momentos de grande mudança. Essa nossa encarnação é muitíssimo importante. Por isso fica um convite para que todos modifiquem a sua maneira de ver a vida, cresçam interiormente. Isso é o que nós chamamos de reforma íntima, que não é fácil, ela é diária, ela é constante, para vencer o homem velho, para fazer com que diminua as imperfeições do egoísmo, da vaidade, da nossa incapacidade de entender o outro, de nos colocarmos no lugar do outro. Precisamos ser indulgentes, precisamos aprender a perdoar, precisamos ter bons sentimentos, sermos benevolentes o tempo todo. Isso é um esforço constante. Como nós estamos muito longe da perfeição ainda, nós ainda vamos ter quedas, é natural. Mas vamos buscar corrigir? Nós já reconhecemos quando erramos. E quando erramos, vamos tentar corrigir isso. E é essa luta que faz com que o espírito progrida. É uma reforma, mas sem martírio, sem fanatismo. É você se ver como um ser espiritual. É você se conectar a essas forças superiores. Como? Através da prece,
da meditação, para reservar 10, 15 minutos por dia para você como espírito. Cessa um pouco as atividades, se desliga um pouco dos problemas materiais e se liga às forças superiores do universo. Se ligue a Jesus. Então, eu vou passar, a partir de agora, utilizando como base essa obra do Divaldo, a entrar mais nesse assunto do que está acontecendo no planeta, depois de ter feito esse apanhado geral. Tá bem? Então, vamos lá. Nessa obra, Filomeno de Miranda, então, ele vai se colocar na posição daquele que está observando um grande movimento na espiritualidade. Que movimento é esse? Em 2019, nós tivemos um evento diferente, que foi a liberação de um vírus que aconteceu na China, se espalhou pelo mundo, e isso tem causado muita dor, desencarnes e muito medo entre as pessoas. E a primeira coisa que eu queria dizer, por favor, não tenham medo. Vamos respeitar a vida. Vamos adotar as medidas que temos que adotar. Vamos para a rua, precisamos ir no mercado, numa farmácia, vamos usar máscara, vamos lavar com mais frequência as mãos, usar álcool gel, tentar manter uma distância, cuidado no contato com o outro. Esses são os cuidados que nós temos que ter, né? Sem paranoia. Tocou naquela maquininha de digitação de senha para pagar as coisas com cartão de débito ou de crédito, ali é um ponto de contaminação. Você tem um vidrinho de álcool, digitou a senha, lave com um pouquinho de álcool, lave com água e sabão, pronto. Aí segurou no ferro, no ônibus, lá do metrô, no trem, saiu, passa álcool, não leve a mão na boca. São esses cuidados que a gente tem que ter. Todo o resto é paranoia, medo, né? Que só causa problemas para nós. Precisamos enfrentar as dificuldades que aparecem com seriedade, mas também com equilíbrio. Está faltando muito equilíbrio no enfrentamento dessa situação. Ninguém vai desencarnar se não for a hora de desencarnar. Agora, quem não tomar cuidado pode desencarnar fora da hora, como acontece com tudo. Que as pessoas que fumam, que bebem inveteradamente, as pessoas que têm vícios em drogas, elas podem desencarnar antes da hora. E aí existe uma responsabilidade da pessoa. É como se fosse um suicídio indireto, e realmente é. Então vamos tomar cuidado com tudo, não é só com vírus. Temos que tomar cuidado até com a gripe, com a dengue, né? Porque tudo é fator de desencarnação. Nosso corpo físico é frágil, tá bem? Essa pandemia que está acontecendo, ela causou um baque, além das mortes, que nós temos que lamentar e abraçar as pessoas que nos assistem, que perderam entes queridos. Mas, além disso, ela causa um baque na economia, na relação entre os países, as pessoas não viajam e ficam mais reclusas, e isso cria uma grande dificuldade, porque cada um tem uma maneira de vivenciar essa situação, né? Ficar muito tempo, uma vida social muito diferente da que a gente tinha antes, e nem todos suportam isso. Então, precisamos ter bastante equilíbrio. São tempos em que nós temos que olhar para dentro de nós, tentar entender que lições nós temos que aprender, porque essa pandemia está dentro dos eventos, dos sinais dos tempos. E nós vamos comentar sobre isso. Então, não vou ler esse livro, como eu não vou ler a Gênesis, simplesmente vou abordar assuntos de um e de outro. E bem no início dessa obra, Manuel Filomeno de Miranda diz assim: de nossa comunidade olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Então ele está lá no plano espiritual vendo a Terra envolta em sombras, uma coisa cinza. E ele vai dizer: sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado
da emissão mental doentia dos seus habitantes. E aí tem um conceito da doutrina espírita muito importante. Nosso pensamento atua sobre a matéria. Atua não só sobre essa matéria densa, o que está comprovado numa experiência, por exemplo, que um físico japonês fez pegando a água de uma represa, ele congelava a água e a água congelada forma cristais. Ele ia analisar os cristais da água. E ele tinha uma certa forma. Pegava a mesma água, submetia à prece de um monge budista, por exemplo. A mesma água da represa. Congelou, olhou no microscópio eletrônico os cristais estavam modificados, bem formados, bonitos. E ele foi fazendo o mesmo para várias situações. Submeteu a água à palavra gratidão, ao sentimento de gratidão. Submeteu a voz do Hitler, o cristal se deformava completamente. Isso está na internet, quem quiser ver, a mensagem da água, professor Emoto. É física isso, física quântica. Então, o observador interfere no fenômeno, conforme os físicos quânticos já há muito tempo, perceberam, e até na água. E vejam bem, se a água ela é influenciada pelos nossos pensamentos, e o nosso corpo, que é 70% água, mais ou menos. Então, nós podemos adoecer pelos nossos pensamentos. E todo o processo de cura, a cura espiritual, inclusive, envolve o próprio doente, vamos dizer assim. Depende da atitude mental dele. Então, ele pode entrar num processo de autocura. E se a nossa mente é capaz de sensibilizar a matéria mais densa, o que ela não fará com essa outra matéria mais sutil que envolve a todos nós? O que ela não faz com o corpo espiritual? Então, os espíritos estão dizendo aqui, estávamos olhando a Terra e percebemos uma atmosfera densa. É o conjunto dos pensamentos da humanidade interferindo nessa matéria sutil que reveste a Terra. E como esses pensamentos são pensamentos com uma vibração baixa, na média, essa psicosfera que reflete o psiquismo humano, ela se mostra densa. E é isso que eles estão falando aqui, Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Quando nós falamos para se fazer prece, todo mundo faz prece para si, mas quando nós falamos para fazer prece pelo planeta, pelos outros, por todos aqueles que moram ao redor de vocês, isso é um convite para que, através do pensamento, a gente equilibre esses fluidos densos. E se você tiver uma massa crítica de pessoas em prece, mentalizando o amor, coisas positivas, essa psicosfera pode mudar. Então, lá na frente, quando houver a separação do joio do trigo, os espíritos, com um pensamento mais denso, voltados ao mal, retirados da Terra, o que vai acontecer? Se aqui nós tivermos espíritos mais voltados para o amor, a psicosfera vai refletir o pensamento desses espíritos. E ao invés de uma psicosfera densa, você vai ter uma psicosfera mais iluminada, mais sutil. Nós vamos sentir fluidos mais agradáveis. Porque se eu perguntar quem é que tem mais sensibilidade aí, que não está sentindo tipo uma energia pesada. Vocês sentem uma energia mais densa, mais pesada? Às vezes você não se sente mal sem saber de onde vem isso, aquele mal-estar, uma certa aflição, um nervosismo. É a ação também energética desses fluidos densos. Como compensar isso? Meditação, oração. Nunca foi tão importante fazer o Evangelho no lar. Quem não está acostumado, se informe sobre o Evangelho no lar. Um dia, um horário reservado, 15 minutinhos de oração, leitura do Evangelho. É muito importante. Então, nós temos que começar a agir como seres espirituais,
como espíritos que interferem no meio em que nós vivemos. Lá nos tratamentos do MAP, eu digo que todos nós que estamos lá, a camisetinha trabalhando, e as pessoas que vêm buscando tratamento, que todos são tão espíritos quanto os espíritos que estão lá tratando. A diferença é só uma, de nível intelectual, mental e moral, né? São espíritos mais evoluídos. Mas somos os mesmos espíritos. Nós temos capacidades que eles têm, só que nós não acreditamos nisso. Nós não temos disciplina mental para direcionar o pensamento, vontade que eles têm. Por isso que Jesus olhou para nós e falou assim: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Que dizia Jesus? Vocês são tão espíritos como eu, filhos de Deus. Né? Um dia, na evolução, vocês vão fazer tudo o que eu faço, e até coisas que eu não estou mostrando para vocês, que eu sou capaz de fazer. Mas é preciso que vocês cresçam, evoluam, disciplinem a mente, adquiram conhecimentos, como manipular a matéria, que cresçam pelo amor, aumentem a vibração de vocês. E ele veio para isso, para mostrar esse caminho. Então, a Terra está no momento agora que nós temos que resgatar Jesus. Em que sentido? Resgatar os ensinamentos dele, colocar em prática. Existem grupos de espíritos nos umbrais que estão querendo destruir o nome de Jesus. Nós vamos ver isso mais à frente. É lógico que essa guerra, porque a gente está vivendo uma verdadeira guerra no mundo espiritual, já tem um lado vencedor. É o lado da luz, ligado a Deus. Agora, esses espíritos revoltados, eles são filhos de Deus. Eles são amados. Embora eles estejam sendo já retirados da Terra, eles vão ser acompanhados. Eles não vão para o mundo inferior como castigo. Deus não faz isso. Eles vão porque eles precisam. Eles têm que continuar a jornada deles lá. Nós vamos falar disso depois. Então, Manuel Filomeno de Miranda relata dessa visão, né? E vai falar que grupos de espíritos se reuniram numa determinada região espiritual para interferir na Terra. Nesse momento de pandemia, grupos já se formaram e eles já estão trabalhando, por exemplo, nos hospitais. Porque os hospitais, você tem também os obsessores, que vão lá, aquelas pessoas que se internam, que não tenham ainda despertado para esse lado mais sublime da vida, que são ainda muito comprometidas com o passado, sofrem ataques. E a equipe espiritual vai lá, então, dá força para os médicos, dá força para esses pacientes, fazem um trabalho de manipulação de fluidos, tratamentos. Agora, quem está na hora de partir, vai partir. Não tem jeito, né? Se não fosse pela Covid, seria por outra coisa. A Covid, essa pandemia, tem uma característica, ela acelera o processo. Ela é mais um fator de desencarne em massa. E isso estava previsto para o fim dos tempos, o fim de um ciclo. E esses espíritos que desencarnam, se eles estiverem bem espiritualmente, vão estar se libertando desse corpo mais denso, estarão reencontrando entes queridos, estarão sendo muito bem recebidos. Agora, aqueles que estiverem muito mal, muito comprometidos com o mal, esses vão estar sofrendo nos umbrais da vida, como seria mesmo se tivesse desencarnado por outro motivo. Esse assunto é um assunto muito vasto, né? Nesse primeiro dia eu gastei muito tempo com essa introdução, essa revisão de conceitos, e eu convido aqueles que não têm tanto conhecimento que pesquisem, que estudem. Outra coisa importante, se vocês tiverem dúvidas, anotem o e-mail contato@map.org.br, assunto a caminho do mundo de regeneração, e façam suas perguntas. Eu vou responder aqui no ar, algumas vou responder por e-mail, tá bem? Fiquem bastante à vontade.
Mas por hoje o nosso tempo está se encerrando, nós estamos apenas iniciando, hoje foi praticamente uma introdução. Vejo vocês na próxima semana, muita prece, Jesus está no leme, está no comando de tudo, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.